Olá, tudo bem, pessoal? Aqui eu sou a Denise, diretora da Ensina Mais, de Santos, tudo bem? Minha formação, engenheira eletrônica, psicopedagoga, pedagoga, neuropsicopedagoga, várias formações aí, especialidades para agregar aqui no conhecimento que a gente vai compartilhar. Hoje nós vamos falar então sobre um assunto que foi bem comentado aí essa semana, que o Jornal Nacional disse, né, publicou aí para todo mundo, são os dados do impacto que a pandemia causou na educação das nossas crianças. E aí nós vamos fazer um bate-papo aqui com a Miriam, de Praia Grande, e com o Ricardo, da unidade de Imperatriz, no Maranhão. Aguardando eles entrarem aqui. Vamos aguardar eles entrarem. Aqui, Praia Grande. Adicionando ela aqui. Oi, Miriam, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo bem, tô aqui tentando me organizar aqui. Eu sempre apanho, uma hora eu aprendo, prometo. Olá, deixa eu chamar aqui o Ricardo. Vou chamar o Ricardo. O Ricardo também chegou. Fala um pouquinho de você, Miriam. Deixa eu chamar ele. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Miriam Moleiro, Miriam dos Santos Moleiro, sou formada em letras e sou psicopedagoga, né? Atualmente eu leciono na unidade da Ensina Mais de Praia Grande, né? E atendo lá também. Acho que entrou. Olá! Olá, boa noite. Olá, Boa noite, Denise. Boa noite, Miriam. Tudo bem? Boa noite, Ricardo. Tudo bem? Tudo maravilha, graças a Deus. Que bom. Fala um pouquinho. A Miriam, fala o que você estava falando, Miriam. Acho que tá com eco. É, Tá com eco? tá. Eu acho que é o meu aqui. Só um minuto. Tá bom. E aí, Miriam? Acho que agora saiu. Ah, mas você tá sem falar. Não tô te escutando, Ricardo. Miriam, vai falando um pouquinho então o que você estava falando. Oi, gente, muito bem-vinda aqui, que a gente vai falar um pouquinho de um assunto muito importante, que é de extrema importância aqui para a educação dos nossos filhos, que foi esses dados que o Jornal Nacional falou, né, revelou aí do MEC, desses 2 anos de pandemia, que são dados, assim, alarmantes para os nossos pequenos, né? E para o futuro. E para o futuro deles. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também, né? E aí, Miriam, como é que você estava falando um pouquinho aí, né? Que seleciona aí também na unidade, né? Isso, né? Inclusive, né? Eu tenho 3 filhas, né? 3 Marias, né? Nas diversas fases aí, eu tenho uma adolescente, uma moça, né? De 18 anos, que está no 3º ano do ensino médio e sofreu bastante, né? Com esse impacto. Sim, muito. Foi muito difícil para ela. Tenho também uma que está no 3º ano do ensino fundamental 1, né, de 8 anos, e uma de 7 anos, que na verdade vai completar 18 anos, vai completar 7 anos amanhã, né? Tá aqui, teve festinha na escola, tá aqui feliz da vida. E acho que a que eu tive mais impacto aí, que sofreu, né, as que sofreram mais, foi essa de 18 anos do ensino médio e essa de 8 anos do 3º ano, que pegou justamente essa fase aí da alfabetização,
né, que teve o impacto maior, só que não deixou de ter também o impacto no ensino médio, que o pessoal imagina muito o seguinte, né? A alfabetização foi claro, foi visível, né? Era de se esperar que iria sofrer, né? Mas o pessoal também imaginou que o ensino médio não iria sofrer tanto, porque já estava lá numa vibe de estudar sozinho, que já sabe habilidade, já tem, né, uma certa autonomia, mas não, sofreu bastante também, né? Nós tivemos aí um impacto bem visível, principalmente na focalização. Sim. Sim. Né, que impactou bastante, né, essa parte da convivência, impactou né, no convívio, né, justamente com os colegas que nós tínhamos e até então foi cortado. Sim. Né, passou a não ter, com os professores também, a rotina de estudo que eles tinham, né, porque na escola, com a aula presencial, nós tínhamos aí, né, uma rotina bacana, eles iam para casa só executar as atividades de casa e tudo mais, tínhamos as provas presenciais, que eles acabaram ficando um pouquinho preguiçosos também, né? Sim. Por não ter, né, aquela cobrança, e também na facilidade que eles passaram a ter, né? Tava aí tudo no Google. Então agora eles retornaram e de que jeito? Exatamente. Né? Eles retornaram aí. Foram 2 anos, querendo ou não, né? Porque mesmo voltando aí para o final do ano passado, muitos não voltaram e o que voltou também ficou naquela volta não volta, na expectativa. Tiveram uns que não voltaram ainda, que era tudo online. E realmente... Vi que teve estudos. Nós tivemos estudos. Fala-se, nós tivemos 2 anos de pandemia. Mas fala-se muito além, né? Fala-se uma perda de 4 anos. Sim, exato. Não, e outras pesquisas já indicam que vai levar 20 anos para recuperar essa defasagem na pandemia. Há 2 anos, aí os pais pensam assim, tá, Ricardo, a gente está te esperando aqui, tá? Tenta resolver e manda mensagem. Então, a gente está aqui justamente para esclarecer uns pontos, né? Dessa questão, até do que o Jornal Nacional disse. Então, por exemplo, às vezes o pai fala, não, mas vai recuperar, né? Principalmente nesses anos críticos, que é o terceiro, a alfabetização, que é primeiro, segundo, né, ano, e terceiro ano e o quinto ano, que é o primeiro, o Fundamental 1. Então, o terceiro ano é um ano letivo, para os pais que não sabem, muito carregado de informações. Muito carregado. Então, é um ano em que eles têm que estar já lendo fluente, porque eles vão... E compreendendo, né? Tem a parte estão trabalhando mais a interpretação de texto, né? Exatamente. E já ali numa boa fluência, interpretação de texto e trabalhando gêneros literários. Aí, Ricardo chegou. Tá escutando a gente, Ricardo? Ricardo? Tá escutando? Compreender, né? Tem a parte... Acho que tá com delay. Tá. Acho que tá com delay. Tá com um pouco de delay. Bom, vamos falando aqui, na hora que ele falar, a gente continuar. Oi, tá com um pouco de delay. Tá atrasado. Tá atrasado. Tá escutando? Tô escutando. Vocês estão me ouvindo bem? Tá com atraso. Acho que agora chegou. Tá com atraso aqui. Vamos também, né?
considerar que O que foi, Miriam? Ficou vamos, baixo da Miriam agora. Aí ele vamos saiu. considerar a distância aí, né, É, do Ricardo. Ele tá um pouquinho tá um pouquinho atrasado. Vamos ver se ele consegue resolver isso. E aí, como eu estava dizendo, o que acontece? Aí os pais às vezes acham assim, não, mas vai dar. Não tem problema, a escola está dando reforço. Não, depois aprende. Então, não é assim que funciona. Você a cada imagina... nós estamos vendo que o atraso, a defasagem está sendo maior, Já né? está enorme, né? É Mesmo, o enorme. que acontece? Poucas escolas deram um suporte digno, Falamos isso de né? escola particular, né? Poucas Exatamente. poucas Poucas escolas. particulares. Particular. Então, assim, pouquíssimas deram esse suporte digno, que é um suporte de aula EAD, realmente, ali, presencial, online, né? Online, mas é remota, é aquela que o professor está interagindo com os alunos. Por mais que Exatamente. tenham ali, nossa, as crianças estão bagunçando, que muitos pais reclamavam porque as crianças conversavam muito, bagunçavam. Então, isso também acontece na sala de aula normal. Também acontece. Lógico Mas a que... diferença é que nós temos o professor ali, né? Muitos pais não conseguiam estar juntos aos seus filhos. Então, muitos continuaram trabalhando, mesmo em Sim, casa, mas estavam trabalhando. Muitas crianças ficaram sozinhas, né? Eu exatamente. percebi que eu percebi que tinha coleguinhas das minhas filhas que estavam sozinhos. Eles não conseguiam achar a página. É, Eles não tinham ninguém para auxiliar ali. Então, a professora exatamente. tinha que falar, né? Tinha que parar tudo, porque não conseguia, né? Por mais que ela quisesse ajudar, como que você vai indicar ao aluno, né? Fisicamente impossível. Fisicamente Exatamente. impossível. Exatamente. Então, mais que houvesse a tentativa, a boa vontade, né? Nós vimos aí, nossa, eu tive professoras excelentes das minhas filhas, professoras assim que tinham a maior boa vontade, né? De fato, a escola participou bastante, mas, né, ainda ficou pendente, Sim. né? Eu vi que a minha de 8 anos, né, a que está no terceiro ano agora, ela teve um atraso muito grande, apesar de, né, porque eu também estava Exatamente. trabalhando. Então, apesar, né, de eu ser professora também e tentar auxiliar, ela atrasou, os coleguinhas alguns já estavam lendo, ela não estava, né? Então, teve uma dificuldade muito grande. Então, o atraso teve, né? Sim. Nós tivemos aí um atraso muito grande. E E aí, aí, o que eu ia até comentar é que, assim, às vezes o pai, que nem você falou, ela estava tendo atraso na leitura, ela está lendo agora. Então, muitos pais, muitas vezes, pensam dessa forma. Está lendo, está tudo bem. Então, mas o atraso, todo aquele conteúdo, por exemplo, que ficou, que ela não pegou, porque ela devia, por exemplo, ter se alfabetizado mais cedo, né, naquele ponto lá, que todos estavam mais junto, ela perdeu. Porque ela não perdeu. conseguiu prestar atenção, não Ela conseguiu pegar. passou para a próxima fase, Exatamente. Então, ela né? sim, as crianças, em geral, né, que tiveram. Eu estou falando isso da alfabetização, que é a primeira fase, né? Então, a primeira fase do ensino fundamental, que as pessoas consideram mais importante. Então, levando essa parte, só está lendo, tá bom. Não, porque todo um aprendizado, o amadurecimento daquela fase, o amadurecimento da compreensão, na leitura, na parte dos números, na matemática, maior, menor, número, ler, saber interpretar os números e desenvolver, que para a gente é fácil, porque a gente já aprendeu, mas eles Sim, estão nessa fase de aprendizado. Então, essa parte ela não foi aproveitada. Né? não, Então, verdade. agora voltaram, depois de 2 anos praticamente assim, voltaram para a escola. O que está acontecendo? Bora, conteúdo. Bora dar sequência, né? Dá sequência, não pode parar. Vamos lá. E aí está acontecendo o quê? Não está dando, não está acompanhando. Eu vou dar um exemplo aqui
de interpretação de texto, lógico, porque eles não trabalharam lá atrás, pulou os textos mais leves, mais de acordo com a idade, agora já estão textos mais pesados, o que já deixa eles com uma preguiça, uma dificuldade maior para interpretar, já fala que está tudo difícil. Por quê? Porque pular essa fase, né, da adaptação... Porque justamente no texto fácil ela não estava lendo. Exatamente. Não sabia, né? Exatamente. E aí agora no texto difícil, sabe se ler, porém não consegue interpretar. Acontece muito, ela lê e fala, eu não entendi nada. Exatamente. E me ajuda, aí tem que explicar o que ela acabou de ler, porque ela não conseguiu absorver. Exatamente. É a mesma coisa na matemática, em que a criança, muitas vezes o pai fala assim, nossa, mas é matéria fácil. Então, ele está aprendendo coisas simples, contar, antecessor, sucessor, maior, menor, soma, subtração, né? É só coisas aí, não é só isso. Está começando para o ímpar. Ah, mas é só aprender. Não é simples. Não é simples para eles aprenderem. Eles não aprendem assim de uma hora para outra. Porque a matéria está lá, o conteúdo está lá. Deu o conteúdo, passou para o próximo. Não aprendeu o anterior, acumula. Então, você imagina uma criança que no primeiro ano não teve aula, né, presencial, não cursou a escola, vamos dizer, tradicionalmente, né, daquela maneira presencial. E agora voltou no terceiro ano. Como é que ela tá? Terceiro ano. O que tem no terceiro ano? Subtração com reserva, multiplicação e divisão. Sabe o que me assusta bastante, Denise? É que isso nós estamos nos baseando aí em escola particular. Sim, e aí exatamente. Vamos falar aí da escola pública, que eles não tiveram essa aula remota, né? Eles tinham as aulas gravadas, né? Muitos tiveram aulas gravadas que correspondiam aí a um período de atividade, de lição, né? Que fala assim, né, em lição. E aí? O prejuízo? Não. Então, nós estamos falando de 4 anos numa escola particular. Os vídeos gravados ainda, com essa explicação de 1 minuto, com alguns exercícios que eles mesmos muitas vezes não sabiam fazer e não tinham pais para ajudar. Não, verdade. Não tinham pais para ajudar nessa fase, nessa interpretação, nessa questão de entender o que é para fazer, né? Ou de entender. Não tava. O que a criança vai fazer? Ela desiste. Ela desiste. Tanto que a evasão escolar foi muito alta. Porque ela desiste. Porque tá difícil. Ai, não sei, não tem ninguém para me ajudar, não sei o que é para fazer. A professora manda um vídeo de 1 minuto, também não dava conta de ajudar as crianças. E aí vai fazer o quê? Não faz. Que eu ouvia bastante. Para a qualidade, né? A qualidade depois recupera. E muitos, eu ouvi de muitos pais isso, Denise. Eu ouvi pais dizendo, né, que quando retornar, aí a professora falou que aqueles que não estiverem compreendendo, que não estiverem acompanhando, quando eles retornarem, eles vão repor. Exatamente. Né? Muito isso. E agora vem com reforço, que não está adiantando, esse que eles estão dando na escola. Por quê? Porque está sendo o conteúdo atual, não está sendo da defasagem. Sim. Aí, e continua com o reforço coletivo, né? Eu vou dar um exemplo. Vai fazer uma divisão, você não sabe uma subtração? Como? Para e pensa. Faz parte. O aprendizado, ele é uma construção de saberes. Então, por isso que a gente leva anos e anos na escola. Porque a gente tem que aprender um conceito, depois outro conceito, e depois aquele conceito lá na frente vai precisar daquele que você aprendeu lá atrás. Exatamente. Então, se você não aprendeu aquele lá atrás direito, que vira uma defasagem, uma lacuna no aprendizado, como é que você vai saber lá na frente, quando você precisar de uma coisa mais elaborada, né? Num simples supermercado com troco, o caixa precisa que você saiba, você ser caixa, né? Você quer ser um caixa de supermercado. Você precisa saber troco, você precisa saber matemática.
Isso daí é desenvolvido no segundo, terceiro ano. E aí você fala, né? Ah, mas o sistema te dá, né? O sistema te apresenta lá, ó, você coloca o valor, apresenta. E se esse sistema falhar? Exatamente. Né? Eu tive um exemplo, aí você fala, ah, mas nunca falha. Falha, né? Inclusive, O Ricardo entrou. O Ricardo está escutando a gente agora? Agora eu estou escutando. Aê, deu certo agora. Ai, que bom. A primeira vez é assim, mas sempre é mais difícil. É normal, então, é normal, é sempre assim. Fala, Miriam, daqui a pouco o Ricardo fala. Né? A minha irmã, né? Minha irmã e meu cunhado, eles têm um estabelecimento, né? E eles tiveram essa dificuldade recentemente, né? O sistema falhou. Tá lá, o comércio tá girando, lotado. Como você faz? Você para tudo, ó, pessoal, eu não vou atender ninguém agora, porque o sistema falhou. Eu não sei fazer conta de subtração. Exatamente, eu não sei agora no momento, eu não sei como trabalhar. Não tem como. A vida continua, né? A gente tá aí, nós estamos vivendo desafios e você precisa ter essa base. É verdade. E aí, Ricardo, conseguiu? Conseguiu? Ouvindo, vocês estão acompanhando ali. Ricardo, então se apresenta agora, fala um pouquinho, que daqui a pouco a gente volta para o assunto que a gente estava falando aqui, da defasagem. Então, eu sou o Ricardo, tenho formação em Direito e tenho doutorado em Educação. E minha esposa, ela colocou me Ensina Mais aqui em Imperatriz, no Maranhão. Nós temos 3 bebês, né, e um filho já adolescente. E estamos aqui para compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência e dividir ideias, né? Eu vou agora escutar um pouco vocês e tentar me encaixar aqui na conversa. Eu ia te perguntar, como é que foi, quantos anos têm os seus filhos e como é que foram esses 2 anos de pandemia com ensino remoto aí na sua cidade com os seus filhos? Você como pai, né? O que você observou? Então, assim, os 2 menores, né, não estão em idade escolar ainda. Então, o menor vai completar 2 anos, o outro tem 3 anos e meio e a menina que tem, a Maria Tereza, tem 5 anos, né? Ela estava já indo para a escola, certo? E aí as aulas pararam, ficaram remotas, estava muito difícil acompanhar. A gente comprou material para minha esposa ensinar ela em casa, certo? Para que ela não tivesse um prejuízo nesse período. Depois que retornou assim muito fragmentado. Tinha um dia que tinha aula, tinha outro dia que não tinha, né? Então realmente a gente precisou tomar a decisão de fazer o acompanhamento dela em casa nesse período. Porque a gente sentiu que a escola não estava preparada para lidar com essa situação. Naturalmente, né, ninguém esperava. Então, a gente teve que tomar essa providência. Que muitos pais, graças a Deus, a gente teve a condição de fazer isso, né? Porque a minha esposa, nesse período, ela estava em casa. Estava dedicada aos filhos. Mas não é a realidade da maioria das pessoas. Então, esse prejuízo que a gente conseguiu contornar com essa atenção reforçada em casa, com material complementar, acredito que a maioria dos pais não conseguiu, né? Então, que é exatamente o que a gente está conversando aqui, né? Esses prejuízos que a pandemia trouxe. Exatamente. E realmente a gente além de já ter, né, no Brasil, uma situação em que a educação ela é muito mal posicionada, então, às vezes, até um bom aluno na escola, ele não corresponde ao nível de conhecimento, aprendizado, que um aluno mediano tem em outro país mais bem posicionado. Então, é outra coisa que a gente também tem que ficar atento. Porque às vezes também os pais, eles até antes de pandemia, né? Isso, às vezes o pai se conforma, assim, meu filho está bem. Penúltimo lugar no ranking mundial do PISA, né? Já estava no penúltimo lugar. Isso que eu vejo assim, que às vezes tem alguns pais, né, se acomodam no seguinte sentido: meu filho está bem, está tirando nota boa em português, em matemática. Só que esse está bem no Brasil não necessariamente é estar na melhor situação que a criança poderia estar.
Exatamente. Então, muitas vezes, está bem ainda está ruim, diante do potencial que a criança tem para desenvolver. Então, é outro ponto que vale a pena ser falado, do meu ponto de vista. Exatamente. Isso mesmo, exatamente pelo próprio ranking do Brasil a nível mundial de educação, então o que está bem não está tão bem. Então, assim, estamos precisando desenvolver as crianças muito mais do que realmente... a pandemia atrasou horrores agora. Porém, já era uma coisa, uma questão alarmante aqui, né? Uhum. Sim, Então, né? Até a diferença que nós estávamos falando da escola pública para a escola particular já era algo que chamava bastante atenção. Aí agora, com a pandemia, acho que ficou, acho não, tenho certeza, né? Ficou, os dados mostram. Os dados mostram justamente isso, que é assustador. Porque nós estamos falando, né, de privilégios, falando de crianças que têm a oportunidade de estar numa escola particular e já tiveram, né? E tiveram aí uma defasagem muito grande. A grande maioria está numa escola, né? Uma escola pública. Não, e aí? Muitos saíram, né, da escola particular e foram para a pública. Porque a própria particular não estava suprindo. Imagina você está pagando uma escola particular e ela não está suprindo ali, está dando um negócio mais ou menos, uns videozinhos igual a pública. Você não vai ficar pagando a escola, né? Então, Sim. Pois muitos pais também, pela questão financeira, porque perderam emprego, por né, muitas outras questões e tal, também colocaram na escola pública. Tanto que a escola pública ela foi superlotada nessa fase, né? Então ela estava cheia. E aí as professoras lá tentando mandar vídeo, tentando dar conta das coisas de relatório que tinha que fazer, de muita coisa que tinha que fazer. Os pais, como a gente falou, muitas vezes não conseguiam dar esse suporte para os filhos, né? Tampouco acompanhar. Tampouco acompanhar, exatamente. Ficar do lado ajudando para abrir a página já era difícil. Você imagina explicar o exercício, como fazia o exercício para ele, para a criança. Isso mesmo já foi desestimulando as próprias professoras. Né? As professoras até tentaram lá e se adaptaram, foi uma questão de adaptação e foram indo. Porém, depois elas viram que estava difícil até de ter esse feedback dos pais, de conseguir esse retorno, e você via que elas iam desistindo. E é o que a gente está falando aqui, Ricardo, que a gente escutou muitos pais falando assim, eu vou tirar da escola, depois, quando voltar, a gente vê. Depois a professora vai lá, vai perceber. A professora vai perceber, eu ouvi muito isso. A professora vai perceber que ele não aprendeu e aí ela vai suprir, ela vai ensinar, ela vai... Só que... Não, a professora pode até perceber, né? A professora pode perceber, mas no modelo convencional de ensino, o difícil é conseguir intervir na situação, né? Porque você tem um modelo de classe, né, que é um modelo já muito trabalhado, que, no entanto, a atenção ela precisa ser muito distribuída para um número grande de alunos, né? Então, às vezes, ainda que se perceba, mas é muito difícil se fazer uma intervenção efetiva, né, de que aquele aluno que se percebeu com dificuldade, você consiga realmente, tendo que lidar com todos os outros alunos que também estão em dificuldade, fazer um trabalho personalizado, individual com aquele aluno. Porque a defasagem também ela é individual, né? Cada aluno sente prejuízo de uma forma. E na hora de recuperar também, é necessário que exista um acompanhamento para cada um, né? Para qual foi a dificuldade, o impacto em cada um. Porque não impacta todos da mesma forma, né? Como eu estava falando aqui mesmo, quando você perguntou, no caso da minha filha, né? A gente começou a acompanhar, a minha esposa começou a fazer diariamente, estudar com ela, ensinar a parte de alfabetização. E a gente também já começou a trazer aqui para ensinar mais, né? Então ela já começou o curso de português e começou, inclusive, antes da faixa etária indicada, porque a gente já queria fazer esse estímulo. Então ela tem 5 anos e ela já iniciou o curso, iniciou também a robótica, então ela faz os 2 cursos e a gente conseguiu perceber que ajudou bastante também
Claro que a mãe dela também fazendo esse acompanhamento diário em casa, ajudou com que ela tivesse um bom desenvolvimento, não tivesse realmente um prejuízo importante. Tanto que ela, quando está lendo, já está lendo, né? Que é muito bom. Sim. Geralmente a gente vai consolidar a leitura ali na. O ideal é que seja pelo menos no primeiro ano fundamental, né? Mas no Brasil a gente sabe que quando a gente pega os dados do país, as crianças vão avançando, às vezes chegam lá no quinto ano fundamental ainda com uma incapacidade significativa em relação à leitura. Leitura, matemática. E a questão, por exemplo, da matemática, né? A gente fala bastante da leitura, às vezes a gente se preocupa muito com a alfabetização, mas a matemática, ela faz parte, ela trabalha a parte do cérebro que faz a criança raciocinar, raciocínio lógico, aí uma interpretação mais diferente dos problemas, né? Resolução de conflitos, coisas desse tipo que vão fazer ele ficar, não ficar uma criança robotizada, por exemplo, responder sempre as mesmas coisas. Ela vai começar a pensar fora da caixinha, né? Então, a matemática, ela não é só somar 1 mais 1 igual a 2. Ela trabalha muitas partes, até a lateralidade, né? Muitas questões até corporais com a criança. Então, é muito importante, realmente, desenvolver os dois. Eu, por exemplo, né, tenho uma filha de 11, está no 6º ano, então ela perdeu o 4º e o 5º ano, não perdeu porque a escola dela super supriu e eu estava do lado dela também, né? E meu filho perdeu, entre aspas, o 2º e o 3º ano. Imagina, são uns anos super importantes na vida deles, na vida escolar deles. Então, assim, eu fiquei no pé, fiquei lá com eles e tal, e eles estão fazendo, já quando eu abri, né, 1 ano e pouco atrás, eles já entraram, já começaram a fazer o apoio, tinha uma leve defasagem, porque foi bem, mais ou menos no meio da pandemia, então a defasagem ainda era pequena, então eu fui trabalhando com eles essa defasagem. Hoje em dia eles conseguem acompanhar super de boa, porque, né, vai indo, a escola vai tocando conteúdo. E agora eles estão tranquilos, estão fazendo texto, estão muito, muito bem de ortografia. Por quê? Porque eu trabalhei isso com eles, né? Coisa que você vê nas crianças hoje em dia, uma ortografia muito pobre, interpretação de texto está começando agora, não consegue fazer redação. E tudo isso sendo trabalhado no apoio escolar da Ensina Mais. Então, assim, é muito importante, realmente, a gente correr atrás, nós como os pais. Por quê? Quais são as consequências desse atraso que o Jornal Nacional, inclusive, detalhou, né, que foram dados do MEC, que era lá 70% das crianças do 3º ano, que no caso era, por exemplo, meu filho, né, eles não desenvolveram conhecimento de matemática e de interpretação de texto. Aí agora estão no 5º ano, 4º, 5º ano, já mais avançado. 5º ano, quando tá pro pulo pro 6º ano, que nem minha filha agora pegou o 6º ano, nossa, é um outro mundo. É muito mais difícil para eles. Então, as crianças estão indo para o 6º ano, assim, ó, sem saber nada. Tá assim, tá crítica. A situação realmente ela está crítica, né? Eu acho interessante a gente falar para os pais quais são as consequências a longo prazo disso, do que os pais não estão dando importância agora. Né? Eles estão achando que a escola vai suprir, que eles vão aprender depois, que não tem problema, que depois o professor lá um reforcinho vai ajudar. Então, o que vocês acham, aliás, o que vocês sabem, né, com o conhecimento de vocês, que vai acontecer lá na frente, lá no futuro deles? Eu penso assim, quanto mais existe a demora, né, mais prejuízo a criança vai acumulando. É porque a criança que ela está numa série em que ela não consegue acompanhar adequadamente o que está sendo transmitido ali, ela vai desenvolvendo problemas além da defasagem do aprendizado, que é algo que pode ser corrigido, como, por exemplo, em programas como de acompanhamento escolar, como o Ensina Mais oferece, mas coisas mais difíceis também podem ir acontecendo, que são exatamente dificuldades de relacionamento, dificuldades emocionais, de autoestima, porque aquela criança ela vai se percebendo incapaz, ela vai começando a entender que ela não está no nível que ela não consegue acompanhar, e ela muitas vezes vai se achando incapaz, vai se achando, vai se diminuindo, e às vezes isso vai levando como consequência um isolamento, uma retração, um complexo,
que faz com que a dificuldade vá, exatamente, que essa dificuldade às vezes vai aumentando não por uma questão só intelectual, ou por falta de disponibilidade de conteúdo, mas porque a criança vai perdendo a confiança na capacidade dela de ser inteligente, de aprender, porque é muito importante para o processo de aprendizado dar essa confiança. A criança ela tem que saber que ela é capaz, que ela pode, que ela aprende, que ela é inteligente. E se ela não acredita, se ela não confia nisso, ela vai perdendo o ânimo de estudar, de aprender, e às vezes o conteúdo que é apresentado para ela já desiste de aprender antes mesmo de tentar ler. Então, às vezes, a gente percebe que muitas crianças elas já desistem antes de ler, já acham que não sabe, já acham que não vai aprender. Então, o acompanhamento individual nesse sentido é muito importante para mostrar para a criança exatamente que ela é capaz, que ela vai aprender sim, né? E quanto mais a gente estende isso, mais piora. O adulto fica assim também. Ele desiste muito fácil de tudo, porque a infância dele foi baseada em desistir de tudo porque era muito difícil. E aí vão ser adultos que não vão dar continuidade nos projetos, porque vão desistir sempre, porque vão achar uma dificuldade e vão desistir, com baixa autoestima, né? Exatamente. Né? Fora também a desigualdade social, né, gente? Uhum. Que acaba, né, sendo acentuado por conta de tudo isso. E o Ricardo falou sobre a parte de autoestima, a parte pode desencadear depressões, aí, gente, é muito grande, né? E nós já temos problemas. Nós já altos índices de depressão, né, nessa pandemia aí, teve principalmente as crianças, os adolescentes do ensino médio. No ensino a partir dos 13 anos, assim, tá uma incidência muito alta de depressão. Eu estava lendo um texto muito interessante, compartilhado no Instagram, no WhatsApp, sobre os filhos do quarto. Vocês chegaram a receber. Né? E é bem interessante, porque nossos pais perdiam uns filhos aí no meio do mato, nos rios, brincando, e é aquela loucura, né, de chamar o filho para entrar e tudo mais. Hoje nós temos, né, os filhos do quarto que nos dá uma certa segurança. Só que o problema que isso vem, né, sendo percebido é muito grande. Então, com essa pandemia, e aí com isso também, né, com a falta, né, de interação, né, o aprendizado acaba sendo também um problema muito grande em relação a isso, que eles pararam de interagir, eles pararam de socializar, né, por conta também de se comparar também com o colega, e isso percebe-se muito no adolescente, né, eles vão cada vez mais se enclausurando, né. O que eles também se escondem atrás da máscara hoje em dia. Isso é uma coisa que eu notei, eles estão se escondendo atrás da máscara. Porque agora eles estão indo para fora, e aí eles estão começando, nessa fase, eles começam a ver muita coisa física neles, e começam a não gostar disso, não gostar daquilo outro, isso, aquilo outro. Eles estão mais agressivos entre eles também, na interação, né? Devido aí também à questão dos eletrônicos em demasia e tal. Então, eles acabam se escondendo atrás da máscara agora. Estão se escondendo atrás da máscara. Nós tivemos problemas sérios aqui também sobre no fato de apresentar, né? Apresentar opiniões, né? Que a gente tinha muito isso em sala de aula, né? Você interagia muito, você apresentava trabalhos e tudo mais. E hoje eles não conseguem. Tá difícil até de resgatar isso dos alunos. Exatamente. Eles não conseguem expor opiniões. E quando conseguem, né? E quando essa criança, esse adolescente consegue, ele acaba se tornando um adolescente agressivo, porque ele não sabe aceitar a opinião do colega. Ele não abre espaço para isso, né? Ele não aceita a opinião dele. Então, a opinião dele, ele formou a opinião de uma certa forma que ele não consegue expor, e quando consegue, ele não aceita a devolutiva. O que é muito difícil. Devolutiva em forma de nota, ele não aceita a opinião do professor, né, em relação a essa crítica do trabalho. Ficou muito tenso tudo isso. Então, nós percebemos que as consequências, elas vão muito além,
Uhum. Uma coisa né? também que tem alguns pais que até notaram, que o pai e a mãe que está mais junto ali, que de vez agora está sentando do lado para estudar junto, porque agora está vendo uma dificuldade maior, ou que acompanha, vem acompanhando o ensino dos seus filhos, tem alguns pais me relataram que eles estão vendo que as notas estão boas, mas eles não aprenderam conceitos que ele achou que tivessem aprendido. Então, um alerta que eu também acho super importante para os pais é não se baseiem nas notas. Não se baseiem nas notas das crianças, dos seus filhos, porque a nota você não sabe realmente como que foi feita essa prova e o que está sendo trabalhado nessa prova. E aí eu vejo aí escolas particulares, escolas boas, né, de conceito, enfim, que o pai vai lá, chega e fala, mas ele não aprendeu isso, eu achei que ele tivesse aprendido, a nota dele era boa e tal. Então, assim, os pais prestem atenção, porque tem muitos conceitos que passaram por cima durante a pandemia e continuam sendo passados. Por quê? Porque não dá tempo agora, com todo esse conteúdo acumulado, não dá tempo para as escolas, professores conseguir passar aquele conceito, né? Porque ele tem que correr com a matéria. Não passa exatamente, muitas vezes, o que está na apostila, o que está no livro, no material didático. E aí vem aquela parte do... E o vestibular, gente? E lá na frente? Ah, não, quero que meu filho faça vestibular. Tudo bem, não significa que todo mundo vai fazer vestibular, né? Mas não tá, hoje em dia está uma facilidade muito grande de fazer faculdade. E isso é um orgulho para muitas pessoas. Muitas pessoas querem fazer faculdade. Você não sabe o que seu filho vai querer ser quando crescer, né? Então, por que a gente vai limitar eles nessa idade que eles estão? Por que a gente vai decidir o que eles têm que fazer ou não quando crescer? A gente tem que preparar a base para eles, melhorar o máximo que a gente puder para eles, para que lá na frente eles se sintam capazes e que eles consigam fazer o que eles quiserem, né? Da forma que eles quiserem. De seguros, né? E seguros. E até, que nem você falou, até o empreendedor, muitas pessoas têm sonho de ter o seu negócio próprio, né? Ser empreendedor. Até o empreendedor, ele precisa saber matemática. Por quê? Dá um bug no sistema, né? Dá um bug na calculadora, dá um bug... Ele tem que fazer contas, vai parar de atender um cliente ali no comércio, uma coisa... Porque você não sabe fazer conta. Né? Você pensa que é difícil. E esse ponto que nós estamos trazendo aqui, que é a discussão dos efeitos que a pandemia vai ter sobre a educação das crianças, dessa geração, eu penso que nós temos que fazer algumas reflexões importantes, né? A primeira delas é entender que a resposta a essa proposição, ela está diretamente relacionada ao que os pais vão fazer, né? A verdade é essa. A gente teve um fato, um problema real, que colocou todos nós diante de determinadas situações e que, de repente, pode ser uma oportunidade para a gente abrir os olhos, né? Para a gente conseguir enxergar as coisas de uma outra forma. Porque, diante disso, dependendo de como você compreende esse evento e como você vai se posicionar diante dele, a consequência pode ser muito boa, né? Ou pode ser muito ruim. Então, como assim? Se você simplesmente deixa as coisas como estão, ignora realmente o que tudo isso quer dizer, né, e vai deixando as coisas acontecerem, vai ser provavelmente muito ruim, porque além de... por um problema cultural, né, do nosso país, a gente já ter um grau de formação muito inferior em relação a outros países muito mais bem posicionados, a gente ainda tem o problema agravado pela pandemia, né, que as crianças, jovens, adolescentes tiveram um atraso nessa formação. Até aí tudo bem, mas a gente tem que entender também que a pandemia nos mostrou que o mundo está mudando muito rápido. Que provavelmente, você falou aí de formação, de curso superior, provavelmente, assim, os nossos filhos, eles vão trabalhar em profissões ou vão empreender em áreas que ainda não existem. Exatamente. E que estão diretamente relacionadas ao mundo da tecnologia. Com certeza. E que, para você ter desempenho nessas áreas, né, você precisa ser alfabetizado também, tecnologicamente. Né? Então, hoje em dia, se a gente não correr, né, a gente vai estar cada vez mais para trás.
Porque se a gente já tem uma defasagem em informações básicas do ser humano, que é a linguagem, que é o raciocínio lógico, que a gente tem que correr atrás disso, independentemente de pandemia ou não, porque isso é constitutivo da capacidade do ser humano de se posicionar na vida, de se constituir, de resolver problemas, né? Como é que eu vou resolver problema? Como é que eu vou ter iniciativa, proatividade? Como é que eu vou conseguir olhar para uma situação, enxergar uma solução, se eu não tenho uma capacidade adequada de raciocínio lógico? Como é que eu vou conseguir construir um relacionamento saudável, afetivo com uma pessoa, ciclos adequados de amizade? Como é que eu vou conseguir me desenvolver bem em relação à minha atividade profissional se eu não me comunicar adequadamente, se eu não souber falar, se eu não souber ouvir, entender o que eu estou ouvindo, se eu não souber falar, né? Como vocês estavam falando anteriormente, hoje em dia as pessoas, às vezes, confundem opinião com verdade, querem falar, mas não querem ouvir. Existe, assim, uma arrogância muito grande que tem a ver exatamente com uma pobreza intelectual muito profunda. Porque quando você é muito inseguro, né, você precisa criar uma casca de certeza em torno de uma opinião que você tem, porque você precisa se blindar dentro daquela situação de ignorância para você não se expor, e é o que acontece muito. Então, uma pessoa, quando ela realmente tem digamos assim, um desenvolvimento intelectual, que ela consegue ter uma leitura adequada de mundo, então ela tem uma postura diferente, porque ela sabe que quando ela se abre para o diálogo, quando ela se abre para a conversa, aquilo não vai desestruturar ela, não vai. Ela está simplesmente colocando em questão determinadas ideias que ela entende que são limitadas, imperfeitas e que estão ali, de certa forma, anevoadas por um ponto de vista, que é o dela, mas que existem outros pontos de vista. Então ela vai entender que ela precisa exatamente estar nessa relação de conversa, de raciocínio lógico, exploração da linguagem, para compreender melhor o mundo. Então, o que eu vejo, assim, que a Ensina Mais traz muito positivo. Primeiro, o reforço dessas capacidades, né, que são a capacidade linguística e a capacidade de raciocínio lógico que a gente vai desenvolvendo trabalhando na matemática. Porque matemática não é só fazer continha, é isso também, mas isso é o básico, né? Exatamente. Os mecanismos neurolinguísticos que a gente utiliza, né, para trabalhar esse raciocínio, toda essa lateralidade cerebral que a gente vai trabalhando, isso vai desenvolvendo uma capacidade de, por exemplo, de você se localizar em determinado lugar, de você compreender a dimensão de determinado espaço, conseguir organizar esse espaço, de você conseguir organizar a sua casa, a sua roupa, seu guarda-roupa, né? Então, se você não consegue ter essa noção mínima de espaço, essa noção mínima de quantidade, você não consegue nem organizar ali coisas básicas da sua vida. Exatamente. Em relação à linguagem também, a gente traz a Ensina Mais, eu percebo que ela traz esse caminho de desenvolvimento do português da linguagem, porque na vida, né, se você não consegue, como a gente comunicou, se expressar bem no seu próprio idioma, né, como é que você vai conseguir avançar em outros aspectos? Como é que você vai conseguir entender uma aula de geografia, uma aula de história? Como é que você vai conseguir entender uma aula de filosofia, né, ou qualquer uma aula de direito, né? Como é que você vai entender isso se você não tem uma capacidade mínima ali adequada de leitura, de compreensão, de questionar o que você está lendo, de entender o que aquilo quer dizer? Então, português também não é apenas regras gramaticais, o que também é importante, porque você vai entendendo que a linguagem ela tem uma estrutura, né? Como a vida tem uma estrutura, né? E essa estrutura a gente precisa entender para a gente conseguir se posicionar dentro dela. Exatamente. E além disso, o que a gente observa também, né? Os cursos de tecnologia vão trazer para essa nova geração aquilo que eu, você, todos nós já estamos sentindo falta. Né? Nossa, dessa capacitação. Eu adoraria ter feito todos esses cursos lá quando eu era pequena. Nossa Senhora, eu era doida. Exatamente. Pensa o empresário hoje, né, nessa pandemia, como é que muitas empresas fecharam, por quê? Por falta de capacidade da pessoa conseguir utilizar os recursos tecnológicos. Emprego, né? Tem aí ficam reclamando de desemprego, mas falta gente capacitada. Tem emprego, mas o problema é a capacitação das pessoas, e as pessoas não estão entendendo isso. Então, elas têm que estudar mais para aquelas vagas de emprego.
Então, quanta vaga hoje em dia, tem muita vaga de emprego de TI, por exemplo, né? E eles precisam fazer o quê? Curso. Precisa fazer curso, precisa entender de linguagem de programação, precisa entender ali tudo isso, que é uma outra linguagem, né? Então, precisa ter uma lógica, tem um raciocínio lógico em cima. Você também desenvolve com a matemática, com a robótica. Então, tudo isso agrega. Não é uma coisa para uma coisa só. Tudo que você trabalha ali num curso, você está trabalhando várias áreas do seu cérebro. Né? Ele não vai... E mesmo as profissões. Por que vai fazer robótica se ele não gosta ou se não sei o quê? Nossa, mas tem tanto benefício a robótica. Não é uma questão de você estar montando um robozinho. Você está criando soluções, resolvendo problemas, desenvolvendo uma motora. O desempenho, gente, como muda. Muda! Autonomia, independência, organização espacial, organização. Autoconfiança. Autoconfiança. Nossa, eles ficam tão felizes. É um dos pontos que eu acho fundamentais. Muito. Eles terminam um projeto que para eles era super difícil, mas eles ficam radiantes porque funcionou. É maravilhoso. E eles começam eles fizeram com as mãos deles. Eles mesmos. É muito legal. Tem a satisfação. Só a satisfação do projeto concluído, eu acho que já é um resultado e tanto. Sim. É verdade. É demais. E olha só, a gente falava aqui de vagas de trabalho com surgir na área de tecnologia, mas se a gente pensar nas próprias profissões que já existem, nas tradicionais, quem está conseguindo ter destaque, quem está conseguindo realmente se promover, é quem está conseguindo associar a sua área de formação já a algum recurso tecnológico, seja as próprias redes sociais, seja outras formas de tecnologia. Quem está se posicionando hoje, né, imagina só, né? Algumas profissões, elas não vão, já existem, não vão acabar, mas vão se tornar dependentes da tecnologia. E outras vão, por exemplo, né, vamos supor, a advocacia, que é uma área em que eu atuei bastante tempo. A gente está entrando numa realidade já de realidade virtual, de multiverso. O que isso quer dizer? Quer dizer que daqui a pouco tempo você vai ter um escritório de advocacia numa plataforma dessas. Em que você vai ter um cliente em outro estado, né? Você está no Nordeste, vai ter um cliente no Sudeste, e você vai atender ele frente a frente, conversar com ele, mas dentro de uma sala de um escritório virtual. Né? Exatamente. Então, para você conseguir fazer isso, você conseguir ter essa expertise, você vai precisar ter o mínimo de capacitação em programação, entender o que é a linguagem da programação, o que é esse mundo que expressa esse raciocínio lógico através desses novos mecanismos, né? E nós já temos isso até na área da medicina, né? Sim. Exato. Agora, e a própria pandemia, né? Cirurgias, né, que são feitas. Assim, ó, você não sabe mexer no Zoom, aprende agora. Veio assim, na cara, né? As próprias audiências, elas viraram todas online, os processos estão todos digitalizados, tá tudo lá, até a área, no caso, que é uma área humana, né, de direito, tá precisando de toda essa questão tecnológica. Então... Sim, exatamente. Não tem essa segmentação mais assim, cada vez mais as áreas estão interdependentes. Né? Não adianta você ser simplesmente ali um excelente programador e calcular bem se você não tem a comunicação necessária para vender o seu produto. Né? Não adianta você ser um excelente orador, um excelente advogado, um excelente vendedor se você não chega ao público, se você não chega no seu cliente que está no mundo digital hoje. Você não tem e além disso, além de falar de emprego, a gente também pode falar de áreas imensas que estão surgindo para você empreender, para você criar soluções, criar produto, né? E tudo isso, quando a gente pensa em amor, né, pelos nossos filhos, carinho pelos nossos filhos, que a gente quer que eles tenham sucesso, que a gente quer que eles tenham, que eles se destaquem, que eles realmente sejam o melhor naquilo que eles podem ser. Né? A gente pensa em dar para eles as melhores oportunidades. E para isso a gente tem que ter um olhar lá na frente. Né? A gente vê uma geração para a gente conseguir também antever certas coisas. Né? Com certeza, quem de nós lá na infância
teve a oportunidade de fazer um curso de manutenção de computadores, de digitação, um curso de internet básica, se adaptou muito melhor quando o computador chegou. E, gente, é muito rápido, né? Os computadores surgiram ali e tal, e com pouco tempo eles estavam em todas as empresas, depois em todas as casas, e assim, esse é um movimento que vai continuar, né? Que não vai parar. Sim. Então, Vai só a expertise nessa linguagem de programação, você aprender a programar, você entender o que é isso, você aprender o que é robótica, porque uma coisa está interligada à outra, né? A robótica, ela coloca no mundo físico que aplica a programação, né? E a programação, ela, enquanto uma lógica em si, ela pode ser aplicada tanto na robótica como a software, como a aplicativos. Então, assim, quando a gente pensa em dar o melhor para os nossos filhos, em realmente deixar eles preparados para serem assim, os protagonistas do amanhã, eu penso que possibilitar a eles o acesso a esse tipo de formação, né, uma boa base de raciocínio lógico matemático, uma boa base de comunicação, com domínio adequado de português, ter realmente, entender, conseguir resolver problema, conseguir manusear as coisas, conseguir resolver a resolutividade que a robótica traz e ter o entendimento da linguagem de programação, que é um mundo no qual a gente já está dentro, só que a gente está dentro muitas vezes apenas como consumidor de produto, mas a gente, para tirar o melhor benefício disso, a gente também precisa estar dentro como pensadores, né, como produtores, e se a gente dá essa oportunidade, esse acesso aos nossos filhos, a gente tem a certeza de que eles vão estar, né? assim, diante do cenário que está se construindo, eles vão estar, com certeza, à frente. Sim, é um privilégio muito grande você poder dar esse embasamento para essas crianças, para o adolescente, né? Hoje em dia, eu acho assim, é um investimento. Eu sempre ouvi dizer que todo investimento feito na educação não é um investimento perdido. Não, não é. É realmente um investimento. Você É está de fato desenvolvendo o seu filho. Você não está. As pessoas, às vezes, elas são, né? Elas acabam falando, eu vou fazer, que nem eu falei agora, robótica, mas eu não gosto de robô. Eu vou fazer matemática, mas ele não é bom em matemática. Gente, é o contrário. Muitas vezes é o contrário. Se a criança ela tem dificuldade, ou ela não gosta muito, é legal para ela conhecer, para ela desenvolver. Exatamente. Aí sim que você tem que investir, aí sim que você tem que incentivar. Exatamente. E não é só assim, gosta de robô, porque assim, e todo mundo gosta de robô. O que é robô? Teu ar-condicionado é um robô, tua geladeira é um robô, tua máquina de lavar é um robô, tua Smart TV é um robô, entendeu? Teu aspirador de pó automático é um robô. O sistema de automatização que tu coloca na tua casa é um robô. Teu sistema de vigilância, de monitoramento é um robô. O teu carro é um mega robô, entendeu? E que ele fica mais interessante quanto mais robótica e programação é aplicado nele. E eu não quero robozinho, né? Não existe quem não goste de robótica. Existe quem não entenda o que é. Mas quem não gosta, eu acho difícil. Né? Exatamente. E além disso, e ainda que existisse, né, que alguém que estranhamente não gostasse, porque talvez não conhecesse efetivamente, mas com certeza você quer que seu filho consiga resolver um problema, que ele consiga trabalhar em equipe, que ele consiga criar um objetivo na cabeça dele, né, imaginar o resultado e trabalhar o processo para chegar naquele resultado. Né? E a robótica trabalha, evidentemente, isso, é o que a gente observa, né, porque o que eu vejo com minha filha, né, tem aquele projeto, vai trabalhar o conceito, vai trabalhar o passo a passo daquele projeto e vai montar, vai programar, vai trabalhar a parte eletrônica e vai ter aquele resultado pronto. Aquela lição, aquele raciocínio, aquela experiência ela vai trazer e vai aplicar para várias áreas da vida dela. E lá na frente, quando ela estiver diante de uma situação que vai exigir dela, vai desafiar ela, em que ela vai precisar pensar numa solução, ela vai saber, não, eu pensei numa solução, se eu organizar isso passo a passo, eu vou conseguir resolver. Ela vai ter essa memória estruturada, né? Porque o resultado que a gente tem hoje na nossa vida vem dessa nossa formação neurolinguística, né? É isso mesmo. Dos caminhos que a gente vai criando dentro do nosso cérebro, às vezes não é que a gente vai formando. E quando o seu filho ele vai, consistentemente, ele vai
fazendo o projeto, chegando até o final, resolvendo, ele vai criando um caminho neural ali de resolutividade, porque eu sou capaz, que eu consigo, que eu faço. Então, Isso é uma... às vezes a gente vê, não sei se é comum com vocês, mas a gente às vezes vê adolescentes, né, que, assim, você coloca um problema, uma situação diante dele, ele fica, coisa simples, ele fica assim, perdido. não consegue enxergar saída, não enxerga solução, entendeu? Porque a mente ficou ali muito, muito mal treinada, não tem um caminho neural para dizer para ele, E a olha, melhor época vamos resolver. é agora. A melhor época é até os 12 anos. Porque quando o cérebro está lá, ó, expandindo cada vez mais rápido e com mais velocidade, quanto mais estímulo você der, mais conexões neurais você vai formar no seu filho. Então é uma fase boa. Não é deixar para depois. Não é falar depois ele aprende, depois eu vejo. Tem que ser hoje, tem que ser agora. Ficaram 2 anos aí sem fazer nada praticamente em casa, ou fazendo pouca coisa. Tem que desenvolver o cérebro dessas crianças. A gente precisa aí de soluções, né? Esse momento de deixar as coisas, né, virarem um bolo, uma bola de neve, a gente sabe que só dificulta, né? Então a gente tem solução imediata e nós temos soluções para isso, né? Basta de vontade, você ter força de vontade também, não só, mas estímulo, né? E tudo mais. O que nós temos percebido também muito nos pais é a importância que se dá, né? Quando nós falamos da educação, que é o investimento, né? Poucos dão essa importância. Exatamente. Que você procura reforço, né? Digamos, eu procuro o apoio quando você o desespero, né? Bate a porta, quando é gritante. Exatamente. Você vai procurar depois de julho, você vai procurar no final do ano. E aí eles exatamente ficam adiando. Ah, não, em julho eu vejo. Ou mês que vem, ou não sei. Não, gente, quanto antes começar é melhor. Uma semana já começando já ajuda muito. Já ajuda muito. Porque o conteúdo não para na escola. É isso que os pais precisam entender. Ele não para, o conteúdo não para. Em julho, em agosto, ele já vai estar com conteúdo novo. E aí o conteúdo ali ficou para trás. Então só vai acumulando e aumentando cada vez mais a defasagem. Então, o legal eu vi que a gente já deu 1 hora de live. E aí, geralmente o Instagram fecha. Então, é melhor a gente já começar encerrando, porque esse assunto é muito legal. E ele é extenso, é muito extenso. Mas espero que a gente tenha falado um pouquinho, né? Resolvido um pouquinho aí algumas questões, até por causa dessa emergência que a gente está passando na área da educação. E que a gente tem todos os cursos para ajudar as crianças. Inclusive, temos avaliação pedagógica também nas nossas unidades, para avaliar aí a defasagem das crianças. Não é verdade? Sim, não é só chegar e pensar, né? Tem todo um preparo, tem todo um auxílio individualizado, né? Exatamente. Que é o ideal, né? Que é o ideal. Sim. Que é o que mais a gente consegue focar ali naquele momento, naquela defasagem, naquela dificuldade. E temos muitos recursos para isso, né? Inclusive, a nossa metodologia, ela é excelente para isso, né? Porque ela faz o aluno focar naquela aula, tá? Muito obrigada. E quero deixar 2 recadinhos aqui para os pais, né? Pode falar. O primeiro é o seguinte, né? Você que é pai, você que é mãe, é muito importante você entender que você é protagonista também na educação do seu filho, né? Você faz parte, então, é muito importante. É a nossa responsabilidade, é a nossa missão, né? E a gente precisa acompanhar de perto. A gente precisa realmente estar ali lado a lado, junto com o filho. Não é só entregar na escola, não é só entregar no reforço. É estar junto, é acompanhar, porque educar é esse gesto de amor, né? De carinho, de atenção. Muito mais do que um investimento, que é também, mas é amar seu filho, né? É se entregar por ele. É o que você está fazendo, porque a gente que é pai, você, sua mãe, a gente quer o melhor para os nossos filhos. A gente quer que
eles nos ultrapassem, né? Exatamente. Se a gente chegou em um determinado nível, a gente quer que eles vão muito além. A gente quer que o nosso ponto de chegada seja o ponto de partida deles. É isso que todo pai e toda mãe sonha, né? Mas para que isso realmente aconteça, a gente tem que estar comprometido, a gente tem que estar acompanhando, tem que estar perto. Não pode achar que as coisas simplesmente vão acontecer sozinhas e deixar esperar resultados sem estar realmente plantando aquilo que a gente quer colher. Então, esse é meu recado, certo? Eu agradeço muito aí pelo convite. Obrigada. Vamos fazer mais lives. Esse assunto é Vamos muito sim. legal e a gente tem que trazer informação para os pais, para eles irem entendendo a importância e, né, as pessoas vão entendendo. Assim, muito obrigada para quem também assistiu a gente, obrigada por vocês terem o Ricardo, a Miriam estarem aqui, né? A gente compartilhando aí conhecimento nas nossas áreas, no que a gente já sabe, que a gente conhece, o que a gente está vendo no dia a dia. Isso é muito importante, até como pais, mães, né? Então é muito importante a gente compartilhar isso. E obrigado para quem assistiu até agora também. O pessoal está gostando aqui, está dizendo que gostou. Muito obrigada para quem ficou aqui. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Obrigado, gente. Beijo para todo mundo. Prazer. Tchau, tchau.